Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro foi surpreendido nesta manhã com uma notícia que já começa a agitar os bastidores do Palmeiras. O meio-campista Richard Rios, destaque do Verdão na temporada, recebeu propostas oficiais de 3 gigantes europeus: Roma, Inter de Milão e Porto. Os valores impressionam, beiram cifras milionárias e acendem o alerta não apenas na diretoria alviverde, mas também na torcida, que teme perder uma de suas principais peças no meio de campo justamente em um momento em que o clube ainda luta para se consolidar na parte de cima da tabela do Brasileirão 2025. Com apenas 24 anos, Richard Rios vem sendo um dos jogadores mais consistentes do elenco comandado por Abel Ferreira. Sua versatilidade, intensidade e leitura de jogo chamaram a atenção de olheiros europeus, que há meses vêm monitorando de perto seu desempenho. O que parecia ser apenas especulação agora toma corpo com ofertas reais, colocadas na mesa da diretoria palmeirense, que já avalia prós e contras de uma possível negociação imediata. A proposta da Roma seria a mais sedutora do ponto de vista financeiro. O clube italiano estaria disposto a desembolsar uma quantia próxima a 12 milhões de euros, além de bônus por metas alcançadas. Já a Inter de Milão ofereceu um projeto esportivo mais atrativo, prometendo titularidade e protagonismo em um elenco recheado de estrelas. O Porto, por sua vez, aposta em sua tradição de desenvolver jogadores sul-americanos e vendê-los a potências ainda maiores no futuro, algo que pode pesar na decisão do atleta e de seus representantes. Internamente, o Palmeiras enfrenta um dilema delicado. Embora a venda de Richard possa representar um reforço nos cofres do clube, que ainda lida com impactos financeiros da última janela, perder um jogador-chave no meio da temporada pode comprometer os objetivos esportivos traçados para 2025. O Verdão ocupa atualmente a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos em 13 jogos, e ainda está vivo na Copa Libertadores. A ausência de Rios, caso se concretize, pode desequilibrar o esquema tático que Abel Ferreira vinha consolidando. Fontes internas apontam que a comissão técnica não vê com bons olhos a saída do jogador agora. Rios é considerado peça-chave na recuperação de posse de bola e no equilíbrio defensivo da equipe, principalmente após a saída de Zé Rafael, no início do ano, para o futebol saudita. O colombiano preencheu a lacuna deixada no setor com personalidade, dinâmica e regularidade, algo raro em meio a um elenco que sofreu com lesões e suspensões nesta primeira metade do ano. A diretoria, por sua vez, não quer repetir os erros do passado e promete cautela. Embora o Palmeiras tenha tradição em revelar e vender atletas por cifras milionárias, como ocorreu com Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Veron, a prioridade neste momento é esportiva. Um título brasileiro ou continental pode render não apenas glória e moral ao clube, mas também cifras ainda maiores. Assim, qualquer negociação envolvendo Rios será tratada com máxima prudência e estratégia. Richard Rios, apesar de manter discrição, já comunicou aos seus agentes que pretende ouvir com atenção cada proposta. O colombiano, que chegou ao Palmeiras em 2023 vindo do Guarani, vê com bons olhos uma possível ida à Europa. Contudo, ele também reconhece que sua evolução no futebol brasileiro foi fundamental para seu amadurecimento e que não descarta permanecer mais uma temporada caso o projeto esportivo do clube se mostre ambicioso e competitivo o suficiente. Enquanto isso, o staff do jogador já iniciou conversas com representantes das 3 equipes interessadas. A Roma quer agilidade e estaria disposta a fechar o negócio antes do fim da janela europeia. A Inter, mais cautelosa, trabalha nos bastidores e busca entender a exigência financeira do Verdão. O Porto, mesmo sendo o azarão na disputa, aposta no relacionamento de longa data com clubes brasileiros e numa possível brecha para se antecipar aos concorrentes. No campo, Richard segue treinando normalmente, mas o burburinho nos bastidores começa a pesar. O elenco já comenta o interesse europeu e a possível ausência do colombiano nas próximas semanas. Abel Ferreira, em coletiva recente, desconversou sobre o assunto, dizendo que quem está no Palmeiras precisa querer estar, mas não escondeu sua preocupação com a possível debandada de mais uma peça importante de seu elenco.
A torcida, por sua vez, se mostra dividida. Parte compreende que o futebol europeu é o sonho de qualquer jogador e reconhece que Rios merece essa chance. Outra parte, no entanto, vê sua possível saída como mais uma demonstração de fragilidade da diretoria, que, na visão desses torcedores, deveria lutar mais para assegurar seus talentos, principalmente em meio a uma temporada ainda indefinida. O mercado da bola segue aquecido, e o nome de Richard Rios, que antes circulava apenas em boatos, agora figura nas manchetes dos principais jornais esportivos da Europa. O Palmeiras sabe que o assédio só tende a aumentar e, por isso, já começa a monitorar possíveis substitutos no mercado nacional e sul-americano, caso a venda se concretize nos próximos dias. Além disso, a situação do meio-campo palmeirense se torna ainda mais delicada. Gabriel Menino ainda se recupera de lesão, Jailson vem sendo apenas uma peça de reposição e Fabinho não conseguiu emplacar uma sequência de boas atuações. Com isso, a saída de Rios pode abrir uma lacuna difícil de preencher, tanto técnica quanto taticamente. Nos bastidores, dirigentes do clube já começaram a traçar planos para uma possível reposição. Nomes como Alan, do Atlético Mineiro, e Thiago Maia, atualmente no futebol europeu, aparecem como opções viáveis. No entanto, qualquer movimento dependerá diretamente do desfecho das tratativas envolvendo o colombiano. Por ora, tudo segue em compasso de espera, mas o clima é de alerta máximo. A iminência da saída de Richard Rios também expõe uma ferida antiga no futebol brasileiro, a dificuldade dos clubes em manter seus principais talentos por mais de 2 temporadas. Mesmo com planejamento e estrutura financeira relativamente estável, como é o caso do Palmeiras, as cifras oferecidas pelo mercado europeu são quase sempre irrecusáveis. Isso impõe uma pressão constante sobre os dirigentes, que precisam equilibrar as necessidades financeiras do clube com a ambição esportiva, especialmente em anos em que títulos estão ao alcance. O técnico Abel Ferreira já viveu essa realidade em outras ocasiões. Nos últimos 3 anos, viu atletas como Danilo, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, por empréstimo temporário, e Patrick de Paula deixarem o elenco em momentos cruciais. Embora o treinador português tenha demonstrado capacidade de adaptação, é notório que a constante reformulação atrapalha o desenvolvimento de um time mais entrosado e com identidade própria. Richard Rios era justamente uma das peças que vinha dando mais estabilidade ao esquema tático atual. Nos bastidores da academia de futebol, os dias são de tensão. As reuniões se intensificaram entre os diretores e o departamento jurídico, que avalia cláusulas contratuais, bônus e formas de proteger os interesses do clube em uma eventual negociação. Rios tem contrato até 2027, o que coloca o Palmeiras em posição confortável para negociar, mas os clubes europeus sabem que a vontade do jogador costuma pesar bastante nessas situações. Qualquer indício de desejo de saída por parte do atleta pode acelerar o processo. Enquanto isso, as redes sociais fervem. Torcedores e jornalistas debatem o futuro do meio-campista com intensidade, alimentando teorias, especulações e exigindo posicionamento oficial. O clube, até o momento, optou pelo silêncio. Não houve nota pública nem entrevista de dirigentes confirmando ou negando as propostas, o que só aumenta o suspense em torno do caso. Essa estratégia pode ser proposital, como forma de valorizar ainda mais o jogador no mercado ou evitar desestabilizar o ambiente interno do elenco. Richard Rios se tornou uma peça tão influente que sua ausência já foi sentida nas vezes em que esteve suspenso ou poupado. Seu estilo de jogo, que mescla força física com qualidade técnica e boa visão de passe, é difícil de encontrar no mercado. Além disso, o colombiano conquistou a torcida não só pelo desempenho em campo, mas também pela entrega e pelo comportamento exemplar fora das 4 linhas. Em um elenco recheado de jovens promessas e jogadores em transição, ele representa a solidez que todo técnico deseja. A Inter de Milão, de olho nesse perfil, vê em Rios um sucessor natural para jogadores como Hakan Çalhanoğlu e Nicolo Barella. O clube italiano vive um processo de renovação no setor de meio-campo e aposta em nomes menos badalados, mais promissores, para compor um elenco competitivo sem estourar o teto salarial. A Roma, por sua vez, enxerga em Richard o substituto ideal para Bryan Cristante, enquanto o Porto busca repetir o sucesso de contratações como Éder Militão, Alex Telles e Otávio,
todos recrutados no futebol brasileiro e depois vendidos por cifras milionárias. Nos próximos dias, os bastidores devem ferver ainda mais. A janela de transferências europeia se abre oficialmente em julho, e até lá o Palmeiras precisará tomar decisões difíceis. A permanência de Richard pode depender de uma valorização salarial, de garantias de protagonismo ou até mesmo da conquista de títulos ainda em 2025. Por outro lado, segurar um jogador que já decidiu partir pode gerar insatisfação e queda de rendimento, algo que o clube quer evitar a todo custo. Enquanto isso, o foco do elenco segue sendo o Brasileirão. O Verdão está a apenas 5 pontos do líder e com uma tabela relativamente acessível nas próximas rodadas. A Abel Ferreira exige concentração total e tem evitado tocar no assunto nas reuniões com o grupo. Nos bastidores, contudo, o clima é de urgência. Cada dia sem uma definição aumenta o risco de perder o timing de mercado e, com ele, a possibilidade de reinvestir os valores da venda em uma reposição à altura. A pressão da torcida também pesa nas decisões. Após um início de temporada oscilante, o Palmeiras reencontrou um padrão de jogo mais sólido nas últimas semanas. Parte disso se deve ao desempenho de Rios, que se consolidou como um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Vendê-lo agora pode soar como um retrocesso para quem sonha com títulos ainda este ano. Por isso, conselheiros e até membros da presidência já se manifestam nos bastidores para frear o avanço da negociação. Mas a realidade financeira fala alto. Mesmo com boa saúde fiscal, o clube ainda busca novos patrocinadores e fontes de receita para equilibrar o orçamento. A venda de Rios pode representar um fôlego importante nesse sentido, principalmente se a proposta incluir bônus por metas, percentual de revenda futura ou até jogadores envolvidos na transação. Há quem diga que a diretoria já pediu prioridade de escolha em jovens promissores do Porto e da base da Inter como parte das conversas. O próprio jogador parece dividido. Em declarações recentes, Rios falou sobre gratidão ao Palmeiras, à torcida e ao técnico Abel Ferreira, que, segundo ele, acreditou quando ninguém mais queria apostar. No entanto, o tom também indicava desejo de voos maiores. Meu sonho é jogar a Champions League. Não escondo isso, afirmou. A frase circulou como pólvora entre os torcedores e foi interpretada como um prenúncio da despedida. Para muitos, a saída é só questão de tempo. A novela está longe do fim. As próximas semanas prometem ser decisivas. Com o futebol europeu em plena efervescência e o mercado brasileiro atento, cada passo de Richard Rios será acompanhado com lupa. O Palmeiras, por sua vez, caminha na corda bamba entre manter um de seus melhores jogadores ou fazer caixa para garantir reforços e estabilidade financeira no segundo semestre. Uma equação delicada, com muitas variáveis e pouquíssimo espaço para erro. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! E enquanto os dirigentes do Verdão fazem contas e simulam cenários, Richard Rios continua treinando normalmente, embora já demonstre sinais de ansiedade nos bastidores. O assédio de 3 clubes com história e tradição na Europa mexe com a cabeça de qualquer jogador, ainda mais de um que há pouco tempo batalhava por espaço em clubes menores do Brasil e hoje é cobiçado pelas grandes ligas do continente europeu. A tentação de mudar de patamar, disputar competições como a Champions League e vestir camisas históricas é enorme e compreensível. Abel Ferreira, homem de pulso firme e discurso direto, tem tentado blindar o elenco da turbulência externa. Em conversas internas, deixou claro que o clube não pode perder o foco em meio ao campeonato, e que a possível saída de Rios, embora impactante, não pode ser desculpa para a queda de rendimento. A comissão técnica, inclusive, já trabalha com cenários alternativos, como adaptar jogadores da base ou recuar volantes de outras posições para tentar suprir a lacuna que pode surgir. A torcida, dividida entre a emoção e a razão, observa com o coração apertado. A possível saída de Rios é mais do que uma transferência, é um lembrete de que o futebol brasileiro ainda vive sob o risco constante de perder seus protagonistas para mercados mais ricos. Mas também é uma oportunidade de o clube mostrar sua força de planejamento, sua capacidade de reposição e de se reinventar. Afinal,
O Palmeiras não chegou ao patamar atual por acaso, foi com estratégia, ousadia e sangue frio que construiu sua hegemonia recente. No fim das contas, o que está em jogo vai além de uma negociação milionária. Está em jogo a continuidade de um projeto esportivo que transformou o Verdão em protagonista no cenário nacional e internacional. A decisão que será tomada nas próximas semanas pode influenciar não só a temporada atual, mas o próprio rumo do Palmeiras nos próximos anos. A diretoria sabe disso. Abel Ferreira sabe disso. E Richard Rios, certamente, também sabe. Até lá, a novela segue aberta, com capítulos intensos sendo escritos a cada nova rodada de reuniões, contatos e propostas. A única certeza, por enquanto, é que o nome de Richard Rios não sairá das manchetes tão cedo. E a torcida do Palmeiras, apaixonada e exigente como sempre, espera que o desfecho dessa história, seja qual for, seja digno da grandeza que o jogador construiu com a camisa alviverde. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.